Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o professor William Rossi e nessa aula eu vou te ensinar várias frases curtas para você usar no dia a dia em inglês. São frases muito úteis, então vamos lá direto ao assunto. Por exemplo, a frase try again. Try again. Try again significa tente novamente. I didn't see that coming. I didn't see that coming. Essa frase significa por essa eu não esperava. É uma expressão bem interessante que aparentemente significa outra coisa, literalmente é como se você falasse eu não vi isso chegando, mas é essa frase que eles usam para dizer por essa eu não esperava. I didn't see that coming. Don't give up. Don't give up. Então, isso significa não desista. Don't give up. Na fala natural, muitas vezes você vai ouvir que eles omitem esse T final dos negativos. Então, você pode ouvir as pessoas falando don't give up. Don't give up. Uma outra frase interessante é I'm afraid. I'm afraid. E aí, naturalmente, quando as pessoas falam no dia a dia, elas emendam aqui I'm afraid. I'm afraid. Isso significa que eu tenho medo ou eu estou com medo. Let's try. Let's try. Essa é bem simples também. Let's try. Vamos tentar. Um detalhe interessante é que o verbo try você pode usar com dois significados. Então pode ser tentar, mas também pode ser no sentido de experimentar. Então, se você quer experimentar alguma coisa, pode ser uma comida, uma bebida, né? Uma situação. Então, let's try pode ser as duas coisas. Vamos tentar, vamos experimentar. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Então, essa perguntinha é bem útil também. Significa, você tem certeza? Are you sure? Never mind. Never mind. Então você diz isso quando você quer falar, deixa pra lá, né? Você não quer se preocupar com alguma situação, né? Ou a pessoa não conseguiu te ajudar, e aí você fala, deixa pra lá, não tem problema. Never mind. Never mind. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Então aqui a gente também pode emendar na hora de falar, fica até mais fácil. It's up to you. It's up to you. Você decide, você que sabe. Né? Quando você quer deixar para outra pessoa decidir alguma coisa, né, que a escolha fica por conta da outra pessoa, você pode falar dessa forma. It's up to you. It was my fault. It was my fault. It was my fault. Essa palavra aqui você pronuncia esse AU como um O. Então é fault. Isso significa foi minha culpa. It was my fault. Foi minha culpa. It wasn't me. It wasn't me. Aqui também, toda vez que você tem um negativo em inglês, esse T final, muitas pessoas acabam não falando na fala natural do dia a dia. Então você vai ouvir as pessoas falando it wasn't me. As pessoas falam até o N. It wasn't me. It wasn't me. Não fui eu. Né? Quando você quer dizer que não foi você, it wasn't me. No way. No way. Uma frasezinha bem curtinha, bem útil, que significa de jeito nenhum. Né? Você pode usar para responder uma pergunta, a pessoa te pediu alguma coisa, você fala no way, de jeito nenhum. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Essa frase você usa como a gente usaria quanto tempo? Mas não é a pergunta quanto tempo. É quando você encontra alguém, um amigo, por exemplo, que você não via há muito tempo. Então é comum nessa situação a gente chegar e falar: "Ô, fulano, quanto tempo? Quanto tempo que eu não te vejo?" Então, nessa situação, eles falam essa frase aqui: "Long time no see", né? Que é exatamente isso, né? Quanto tempo que eu não te vejo? De uma forma mais curta, né? Então, a expressão é essa daqui. Long time no see. Take it
easy. Take it easy. Naturalmente, as pessoas vão emendar isso daqui. Então, elas vão emendar daqui para cá e daqui para cá. Então, isso aqui você vai ouvir como take it easy. Take it easy. Então, é como se a palavra do meio aqui, o it, ficasse take it, e aqui o T vai ter um som de R. E aí você emenda aqui no easy. Então, take it easy. Take it easy. Ok? Take it easy. Calma, vai com calma. Pega leve. I'll be there. I'll be there. I'll be there. Aqui, ó, é a contração de I will. Então, eles pronunciam como all, algumas pessoas vão pronunciar como oh, quando é mais rápido. Então, I'll be there, I'll be there. Ou então, I'll be there, I'll be there. Que significa, eu vou estar lá, eu estarei lá. Have fun, have fun. Isso aqui você usa para falar para a pessoa se divertir. Divirta-se. Alguém está viajando, vai para algum evento, alguma situação, aí você pode falar para a pessoa, hey, have fun. Divirta-se. It's your turn. It's your turn. It's your turn. Isso significa é a sua vez. Se você quiser falar é a minha vez, é só você trocar o your por my. It's my turn. É a minha vez. I'm coming. I'm coming. Você deve conhecer o verbo come, que significa vir. Só que o interessante é que eles falam essa frase para uma situação que a gente normalmente diz eu estou indo. Por exemplo, se eu estou na cozinha da minha casa e eu chamo o meu filho, que está no quarto, e aí ele vai falar eu estou indo. Então, nessa situação, em inglês, ele falaria I'm coming. I'm coming. Eles não falam I'm going. Porque a ideia é que o come significa que você vai na direção de quem está chamando. Então, por isso que eles falam I'm coming. Ou se alguém bate na sua porta, você fala tô indo. Então, você diria I'm coming. Então, não use I'm going para dizer que você está indo atender a pessoa que está te chamando. Você fala I'm coming. I'm ready. I'm ready. Aqui a palavra ready, você pode pronunciar assim, ready. No inglês americano, eles pronunciam esse D como se fosse um R. Então, isso acontece sempre que a letra D está no meio de dois sons de vogal. Então, ready. I'm ready. Eu estou pronto, né? Estou pronto. I'll try. I'll try. I'll try. Então, a gente já falou que o A... Eu já falei que esse all é a contração de I will, né? O will é usado para indicar alguma coisa no futuro e o try é experimentar ou tentar. Então você pode usar essa frase para dizer que você vai tentar ou que você vai experimentar alguma coisa. I'll try. I'll try. All set. All set. Isso significa que está tudo pronto. Então, por exemplo, a gente vai viajar e pergunto para você se você já fez as malas, se você já pegou tal coisa. Aí você fala, it's all set. Ou então somente all set. Você pode até colocar aqui no começo it's, né? Para dizer que está. It's all set. Está tudo pronto. I promise. I promise. Significa eu prometo. Essa é super simples. I promise. I promise. Lembra de não pronunciar esse E final, tá? É promise. Promise. That's awesome. That's awesome. That's awesome. Você vai ouvir muito isso, é uma palavra, uma expressão muito comum, que significa isso é incrível. Então, sempre que você quer falar que alguma coisa é muito bacana, muito legal, incrível, você usa essa palavra awesome. Você pode acrescentar o that's, que seria equivalente a você falar isso é. Então, that's awesome. Se você falar it's awesome, também funciona, é a mesma coisa. É que com that's fica mais enfático, né? Dá uma ênfase maior, mas se você falar it's awesome, também é a mesma coisa. E um detalhe sobre a pronúncia é O. Esse AW em inglês normalmente é pronunciado com o som de O, em outras palavras também. Awesome. Awesome. É muito importante você aprender a pronúncia correta
das frases, das palavras, das expressões, porque não adianta nada você aprender essas coisas e quando você falar errado e ninguém entender. Então, não vale a pena você aprender um monte de coisas que você não sabe pronunciar. Aprenda menos, mas saiba pronunciar direitinho, porque isso realmente vai ser eficiente no seu inglês. It's a deal. It's a deal. Aqui normalmente também a gente emenda it's a deal. It's a deal. Isso significa está combinado. Quando você faz um acordo com alguém e aí você quer terminar falando combinado, está combinado, você fala it's a deal. Você pode eventualmente falar somente deal, né? Você aperta a mão da pessoa, ok, deal, combinado. Então é essa palavra que eles usam, it's a deal ou até somente deal. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Bom, aqui literalmente é eu não posso esperar. Você pode usar dessa forma também, mas é essa frase que eles falam quando eles querem dizer que mal podem esperar. Quando você está querendo expressar que você está muito ansioso pela situação, né? Está muito animado daquela situação, daquele evento chegar. Então, por exemplo, vai ter um show que você está muito ansioso para assistir e aí você comenta, ah, cara, vai ter um show, eu mal posso esperar para ver esse show. Então, você usaria essa frase em inglês, I can't wait, I can't wait. E aí, claro, você pode completar a frase aqui com a situação que você está se referindo aí. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Então, essa frase também muito útil, muito comum no dia a dia, que significa volto já. Você quer falar para a pessoa que você vai dar uma saidinha e já volta, ou volta já. Em inglês eles falam I'll be right back. I'll be right back. Você pode ouvir algumas opções, como por exemplo, não ter o right, né? A pessoa falar I'll be back. Mas é muito comum se colocar esse right aqui, que é uma ênfase. Ele dá a ideia que você vai voltar em pouco tempo. É por isso que eles colocam, que seria o nosso já. Não que right significa já, mas dentro da expressão essa é a ideia que ele passa. I'll be right back. Are you serious? Are you serious? Are you serious? Você está falando sério? Então, uma perguntinha bacana também, muito útil aí no dia a dia. Are you serious? Um detalhe sobre a pronúncia, esse final aqui, ó, OUS, é pronunciado como us. Porque é comum os alunos falarem errado, porque eles acabam lendo as letras aqui e fica errado, né? Não é ous, a pronúncia é us. Serious, tá? Falando naturalmente, are you serious? That's weird. That's weird. Isso significa, isso é estranho, isso é esquisito. Então é weird. A palavra weird significa que é alguma coisa estranha, esquisita. Então você pode usar dessa forma. That's weird, né? Você quer se referir a alguma situação, alguma coisa que é estranha, esquisita. That's weird. Let me know. Let me know. Let me know. Isso aqui significa me avise. É bem legal, a gente fala muito isso, né? Me avisa quando você vem, me avisa tal coisa. Então, esse me avise em inglês é let me know. E aí você vai ouvir muita gente juntando isso daqui falando let me know. Então, se você ouvir alguém falar let me, é o jeito rápido de pronunciar let me. Let me know. Trust me. Trust me. Significa confie em mim. Trust me. Watch out. Watch out. Isso aqui é uma frase. Essa é uma expressão para você chamar a atenção de alguém, para você falar cuidado. Por exemplo, você está atravessando a rua e uma outra pessoa está atravessando ali e não viu o carro vindo. E o que você grita para essa pessoa? Watch out, né? Cuidado. Então é usado principalmente nessa situação de você ver que alguém está em perigo, vai acontecer alguma coisa e você dá esse grito, né? Ou falar ali, cuidado. Então essa expressão você fala watch out. I got it. I got it. Então aqui normalmente as pessoas vão emendar, então esse T aqui vai ser pronunciado como um R, né, porque está entre vogais. Isso sempre acontece com o T e o D no inglês americano. Got it. I got it. Que significa eu entendi. Você quer falar que entendeu o que está sendo explicado, o que está sendo exposto ali? Você pode simplesmente falar
I got it. I got it. Alguém poderia perguntar, eu não posso usar o verbo entender mesmo, understand? Você pode, só que como você deve ter percebido, é um verbo grande, mais difícil de falar. Então no dia a dia as pessoas falam muito I got it. Só porque é mais simples mesmo, é mais usual. Any questions? Any questions? Então, bem simples, né? Dá para você perceber que significa alguma pergunta, ou como a gente fala em português, alguma dúvida. Então, se você quer perguntar se a pessoa tem alguma dúvida, você pergunta dessa forma. Any questions? Normalmente não se usa a palavra dúvida mesmo, que é doubt, tá? Então você não usa essa palavra para falar que você tem uma dúvida ou para perguntar se alguém tem dúvida. Então, na verdade, eles usam a palavra question, né? Então, se você vai perguntar para alguém se a pessoa tem dúvida naquilo que você explicou, você perguntaria assim: Any questions? Né? Da forma mais curta seria dessa forma. I'm almost done. Aqui também você pode emendar I'm almost done, que é o que vai acontecer na fala natural. I'm almost done. I'm almost done. Eu estou quase terminando. Então, para falar que você terminou, eles usam essa expressão, I'm done. Se você não terminou ainda, mas está quase, aí você coloca o almost, que significa quase. Então, I'm almost done significa que você está quase terminando, está quase acabando. I think so. I think so. I think so. Eu acho que sim. E I don't think so. I don't think so. Eu acho que não. Também simples também, né? Você já aprende duas aí numa pancada só. Aqui também o don't, você pode não pronunciar esse T. Então você vai ouvir muita gente falando I don't think so. I don't think so. Aliás, pode acontecer inclusive do D aqui, como ele acaba ficando no meio de vogais, eles pronunciarem com um R. Então você vai ouvir pessoas falando I don't think so. Então isso daqui você acaba ouvindo como iron. Iron. I don't think so. I don't think so. Tá? Mas são opções que você pode ouvir, ou você pode falar I don't think so. Né? Você não precisa fazer essa junção, mas é algo que acontece quando as pessoas falam naturalmente, principalmente falantes dos Estados Unidos, falantes de inglês americano. Outro detalhe que geralmente quando eu explico isso, né, que eles pronunciam o I don't como iron, a primeira coisa que os alunos perguntam é iron não é ferro? Né? Porque você deve ter ouvido ou aprendido que isso daqui se fala iron. Bom, a palavra significa ferro. O detalhe é que não se fala iron. Tá? Se você falar iron, o cara vai pensar nisso aqui. Essa palavra, na verdade, você fala iron. 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 É porque porque é só você pensar na lógica que o R do inglês não tem o som do R do português. Você percebe que o R que a gente fala com o som de irá, eri, iroru, geralmente é o D ou o T quando está no meio de vogais. O R mesmo do inglês é aquele ra, re, ri, ro, ru. E no caso aqui, como ele está antes, né, eles vão pronunciar iron. 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 Então, fique esperto com essa pronúncia. Well done. Well done. Essa expressão significa muito bem. Você usa para parabenizar alguém que fez um bom trabalho. Então você fala well done. Seria muito bem, bom trabalho. Well done. Essa palavra aqui, ó, que vem do verbo fazer, né? É a forma do particípio do verbo fazer. Você pronuncia done. Done. Eu já estou alertando porque o pessoal costuma falar errado isso. Então é well done. Not yet. Que normalmente as pessoas vão emendar aqui também o T, então eles falam not yet, not yet. Lembrando que essa é a pronúncia americana, eu falo inglês americano, então é o que eu ensino. Você vai perceber que os falantes de inglês britânico, por exemplo, vão ter a tendência de pronunciar os T's, né, como not yet, not yet. Mas no inglês americano você vai ouvir not yet. E isso significa ainda não. That's enough. That's enough. That's enough. Você fala isso para dizer que já chega, já deu, já é suficiente.
pode ser usado no sentido de você falar que já é suficiente o que foi feito, ou de você já estar cansado daquela situação e falar, cara, já chega, ou chega dessa discussão, chega dessa conversa, já chega disso. Então, pode ser usado nos dois sentidos, tá? De você dizer que já é suficiente ou de você já estar frustrado, cansado daquela situação e falar que já chega. That's enough. A palavra enough, como você deve estar percebendo, é um pouco estranha, porque esse GH você pronuncia como um F, tá? E aqui é um som de A. Então é enough. That's enough. I'm kidding. I'm kidding. Significa eu estou brincando. Mas no sentido que você falou alguma coisa que era uma piada, era uma brincadeira, que você não está falando sério. Então você fala I'm kidding. I'm kidding. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Aqui também você pode não falar o T. It doesn't make sense. Fica até mais fácil, mais fluido de falar. It doesn't make sense. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Are you done? Are you done? Então, essa perguntinha é muito comum no dia a dia para perguntar se você já terminou a atividade que você está fazendo. Né? Por exemplo, você está aí sentado no computador, escrevendo um relatório, escrevendo um e-mail, eu chego para você e falo, você já terminou? Já acabou? Are you done? Né? Porque de repente eu quero conversar com você, fazer alguma outra coisa. Então, é assim que a gente normalmente pergunta. Muita gente vai perguntar, mas eu não posso usar o verbo finish. Você até pode, só que você vai perceber que no dia a dia essa é a frase mais comum de eles usarem. Então eu recomendo que você aprenda as coisas que as pessoas realmente falam no dia a dia com mais frequência. That was close. That was close. That was close. Essa expressão significa essa foi por pouco. Agora deixa eu explicar por que dessa ideia. Primeira coisa é que isso que você está vendo aqui, ó, se pronuncia close. Esse final aqui é com um som de S. Close. Não confunda com close. Nossa, é a mesma palavra. Só que essa mesma palavra tem duas pronúncias. Se você está se referindo ao verbo fechar, você pronuncia to close. O final é um som de Z. Então, to close é fechar. Close the door. Feche a porta. Agora, a palavra close se escreve da mesma forma, só que é falada com som de S, então é outra pronúncia. Isso significa perto, próximo. Né? Você pode usar tanto para falar que você está próximo de alguém, de alguma coisa, e pode ser usada nessa expressão, que aquela situação, aquilo quase aconteceu, né? Ficou muito perto, muito próximo de acontecer, mas graças a Deus não aconteceu. Então, é por isso que essa expressão é o que a gente falaria, essa foi por pouco, essa passou perto, né? Por exemplo, você está atravessando a rua e o carro quase te atropela, passou muito perto de você, aí você fala, nossa, essa foi por pouco, essa passou perto. Então em inglês vai ser that was close. I can't believe it. I can't believe it. Essa é fácil também. Eu não acredito, não estou acreditando. Quando você não está acreditando no que está acontecendo, no que você está vendo, você fala I can't believe it. I can't believe it. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Só que naturalmente as pessoas vão emendar, então falando normalmente você falaria I'm in a hurry. Tá vendo? Você emenda aqui, ó, I'm in e depois o na hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry. I'm in a hurry significa eu estou com pressa. I don't care. Só que as pessoas vão falar I don't care, então sem falar o T, I don't care. Ou ainda I don't care, né? Esse D aqui falando como um R. Então você pode ouvir essas opções. I don't care, I don't care, I don't care. Depende da ênfase, do jeito que a pessoa está falando. Mas essas frases curtas que são muito comuns no dia a dia, você vai perceber que normalmente eles vão falar de um jeito bem rápido, bem emendado. I don't care. Eu não me importo, eu não tô nem aí para a situação, tá? I don't care. Tô nem aí. Don't move. Don't move. Don't move.
Não se mexa, não se mova. Don't move. What's the score? What's the score? What's the score significa qual é o placar? Ou, do jeito mais popular que a gente fala, quanto tá o jogo? Então isso daqui você vai usar para esportes, né? Tá passando ali um jogo, você está assistindo um jogo, alguém pergunta quanto está o jogo, né? Qual é o placar do jogo? Então em inglês eles vão perguntar What's the score? What's the score? Então você pode traduzir como qual é o placar, mas falando de um jeito mais natural, a gente falaria quanto tá o jogo? What's the score? You're right. You're right. Então isso daqui é a contração de you are, que se pronuncia your. Então fale you're right. You're right. Você tem razão. Você está certo. Who cares? Who cares? Tranquilo também, uma frase bem simples. Who cares? Quem se importa? Don't worry. Don't worry. Don't worry. Não se preocupe. Fique tranquilo, não se preocupe. Don't worry. Hold on. Hold on. Então, essa frasezinha aqui, hold on, é para você esperar, tá? Espera aí, aguenta aí. É muito comum se usar isso daqui no ambiente comercial. Então, as pessoas vão pedir para você aguardar, as pessoas vão falar hold on, please, né? Sempre acrescentando um please aqui, tá? Quando você estiver no telefone, então a pessoa vai pedir para você esperar, né, o atendimento, então é comum você ouvir hold on, please. I see. I see. Bom, você vai falar que é eu vejo. Sim, pode ser, só que isso é muito comum, porém essa expressão é muito comum ser usada para dizer eu entendi ou eu entendo. Então, quando que você usa isso? Então, por exemplo, você está explicando alguma coisa para alguém, explicando uma situação, e a pessoa quer mostrar que ela está acompanhando o que você está falando. Então, você vai ouvir as pessoas falando, oh, I see, né? Então, a pessoa, quando ela fala isso, ela está dizendo, ah, sim, eu entendi. Você vai perguntar, ah, eu não posso usar understand, eu não posso usar I get it, I got it. Pode, qualquer uma dessas serve também, mas essa é muito comum, principalmente nessa situação de você tá acompanhando o que a pessoa está falando. Então você vai falar, ah, sim, entendi, ah, tá, eu entendo. Então eles falam muito isso. Oh, I see. Então não fique preso à tradução, tá? Entenda a situação que é usado. Inclusive você pode traduzir como, ah, eu entendo, ah, tá, entendi. Então essa situação é isso daqui que eles normalmente falam. Me neither, me neither. Então isso daqui você usa para falar, nem eu. Então se eu falei, por exemplo, que eu não gosto de cebola, e você quer dizer que você também não gosta, em português a forma mais curta é você falar nem eu. Então, em inglês, eles usam me neither. Me neither. So what? So what? Então, essa frase significa e daí? So what? E daí? How cute? How cute? Então, isso significa que fofo. Quando você vê, por exemplo, um bebezinho ou um cachorrinho, você quer falar, ah, que bonitinho, que fofo. Então, em inglês, eles falariam isso. How cute. Watch this. Watch this. Significa veja isso. Então, quando você quer dizer para a pessoa, ficar olhando o que vai acontecer em seguida. Né? Por exemplo, você vai fazer alguma coisa para a pessoa ficar ali observando, ó, fica olhando, veja isso. Né? Ou para você observar alguma coisa que vai acontecer, né? Então alguém falaria para você, ó, olha só, veja isso, olha o que vai acontecer. Então essa é a ideia dessa expressão. Watch this. Text me. Text me. Bem simples também, muito útil para você dizer, me manda uma mensagem. Bem mais curto em inglês, né? Text me. Me manda uma mensagem, me envia uma mensagem. Ou como a gente diria aqui, ou como é comum a gente falar hoje em dia, me manda um zap. Então isso seria text me. Just in case. Just in case. Então isso daqui significa só por precaução. Só para o caso de acontecer alguma coisa, então eu vou levar isso. Just in case. That's all. That's all. Então isso você usa para falar que isso é tudo. Né, que você não quer mais nada, principalmente quando você está fazendo compras, principalmente quando você está fazendo compras e aí
A pessoa pergunta se você quer mais alguma coisa, você pode falar, no, that's all. Não, isso é tudo. Ou então, em português a gente fala, não, é só isso. That's all. That's true. That's true. Isso é verdade, né? É verdade. Então, você pode usar para dizer que alguma coisa é verdade ou para você concordar com a pessoa, né? A pessoa está explicando alguma coisa ali, você fala, é verdade. Então, em inglês você falaria, oh, that's true. That's true. Hold tight. Hold tight. Segura firme. Segure firme. Hold tight. E aqui é literalmente, né? Hold é segurar e tight é bem apertado, bem firme. I'm starving. I'm starving. Eu estou morrendo de fome. Então, starve é morrer de fome, literalmente, né? Você poderia usar nesse contexto, mas no dia a dia as pessoas querem falar que estão com muita fome, elas usam I'm starving. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Cuidado, não é brother, tá? Não é irmão, é bother. Esse é o verbo incomodar. Então, muita gente confunde com brother, né? Às vezes se enrola na pronúncia ou olha assim de relance, acha que é uma coisa, não tem nada a ver. Então, brother é irmão. Agora, bother é o verbo incomodar. Então, aqui eu estou falando, não se incomode, né? Não se incomode com isso. Don't bother. Ou, por exemplo, você fala que vai fazer alguma coisa ali, eu falo, não precisa, não se incomode, não precisa fazer isso. Então, você poderia dizer, don't bother. Do it like this. Do it like this. Faça assim. Então, você está explicando para a pessoa como ela deve fazer alguma coisa, então você vai dizer isso daqui. Faça assim, faça desse jeito. Do it like this. It's over. It's over. A gente emenda aqui na hora de falar. It's over. It's over. Acabou. Terminou. Você pode falar para várias situações, né? Uma aula, um evento, né? It's over. Ou um relacionamento, né? O casal, né? Um fala para o outro, não, it's over. Acabou, está terminado. There's no room. There's no room. Essa é bem interessante porque é muito comum e muita gente confunde quando vê a palavra room. Essa frase significa não há espaço, não tem espaço. Porque room significa uma sala, um quarto. Só que eles usam com o sentido também de espaço. Tá? Então, se você ouvir there's no room, provavelmente a pessoa está falando que não tem espaço. Por exemplo, ela vai falar que não tem espaço no carro. There's no room in the car. Aí você vai falar, nossa, mas no carro não tem um quarto? Claro, mas na verdade ela está falando de espaço, tá? Espaço livre. There's no room. Sure, sure. Claro, sure. What time? What time? Que horas? Isso é simples também, você pode perguntar diretamente assim, que horas, né? Algum evento, alguma coisa. What time? How much is this? How much is this? Quanto custa isso? Quanto é isso? Você vai perguntar o preço de alguma coisa, então você pode falar How much is this? I'm sorry. I'm sorry. Que significa desculpe, sinto muito. Então você pode usar em várias situações para se desculpar com as pessoas por alguma coisa que você fez, se você esbarrou em alguém. Então, qualquer situação para se desculpar, você fala I'm sorry. Take a look. Take a look significa dá uma olhada ou dê uma olhada, né? Que normalmente na fala a gente fala dá uma olhada. Então é take a look. See you. See you. Até mais. Então, uma forma da gente se despedir, muito comum, see you. Você vai ouvir pessoas falando também see ya, né? Ya é um jeito mais reduzido, mais rápido de pronunciar you. Então, see you ou see ya, see ya. Até mais tarde. Are you busy? Are you busy? Você está ocupado? Are you busy? Aqui se fala busy, com som de I aqui. Agora vamos fazer a nossa quiz. Eu selecionei aqui 10 expressões dessa lista que eu passei para vocês, para a gente avaliar o quanto você consegue lembrar. Então, claro que não tem problema se você não lembra muitas delas. Eu recomendo que você assista esse vídeo algumas vezes, 10 minutos por dia, por alguns dias,
para você ir assimilando essas novas expressões que são tão úteis, tão práticas aí para você conversar em inglês. Mas vamos lá então fazer a nossa quiz, ver se você já consegue lembrar algumas coisas. O que significa It was my fault? It was my fault. Se você quiser se você quiser um tempinho para pensar, pode pausar o vídeo, mas eu já vou te dando as respostas aqui na sequência. Então, significa foi minha culpa. Próxima é I can't wait. I can't wait significa mal posso esperar. Próxima é any questions. Essa é fácil, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? I'm almost done. I'm almost done. Significa eu estou quase terminando. Próxima é what's the score? What's the score? Significa qual é o placar ou quanto está o jogo. Watch this. Watch this. Veja isso. I'm starving. I'm starving. Significa eu estou morrendo de fome. There's no room. There's no room. Essa aí é não há espaço, não tem espaço. Próxima, how much is this? How much is this? Quanto custa isso? Let me know. Let me know. Significa me avisa. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários os assuntos que você quer ver aqui nas aulas. E me diz aí, qual dessas expressões você achou mais interessante, você vai colocar em prática aí no seu inglês. E a gente se vê na próxima.